Olá, Felipe A. Pereira por aqui para mais um episódio do nosso podcast. Agora não é mais a série, terminamos a série Gestão Estratégica para Líderes de Alta Performance, então te convido a conhecê-la. São mais de 100 episódios aí que eu fui criando e divulgando ao longo do ano de 2025. Terminamos em janeiro, final de janeiro de 2026, então te convido a conhecer caso tu não conheças. Então nesse episódiozinho de hoje aqui do meu podcast, que trata sobre liderança, gestão e marketing, nós vamos falar sobre o que é o Marketing 7.0, lançado hoje pelo Philip Kotler, dia 7 de abril de 2026. O título que eu dei para esse episódio é o que é o Marketing 7.0, no limite da IA e por que ele importa para as marcas. Então vamos lá, chegamos ao 7.0, Marketing 7.0. Risco, como sempre ele acontece, e tentar enquadrar como mais uma etapa tecnológica do marketing, como se o desafio atual tivesse apenas em adotar novas ferramentas, como foi durante muito tempo, integrar novos sistemas ou ampliar capacidades de rodar dados. Marketing 7.0 ele aparece como outro ponto dessa curva, quando a tecnologia deixa de ser barreira e passa a ser o próprio ambiente. O 6.0 ele organizou muito bem o cenário recente, trouxe lógica da imersão, da experiência integrada, da personalização em escala e do uso intensivo de dados. Esse movimento ainda está em andamento em boa parte das organizações. Mesmo assim, já é possível perceber um limite muito claro. Performance melhora processos, acelera respostas e otimiza os resultados, mas não sustenta tudo sozinho. O Marketing 7.0 surge quando a discussão se desloca para algo muito mais sensível, como as pessoas pensam, como interpretam mensagens, como constroem sentido e formam julgamentos em contextos cada vez mais mediados pela inteligência artificial. A tecnologia ela segue presente, mas ela deixa de ser o centro da decisão estratégica. O foco passa a ser a leitura humana em ambientes altamente automatizados. Os dados informam, os algoritmos aprendem e os sistemas escalam. Ainda assim, ninguém alega ou delega a uma máquina a responsabilidade de interpretar tensões sociais, perceber mudanças de humor coletivo, compreender impactos culturais ou então sustentar a coerência ao longo do prazo. Quando essa leitura não acontece, o marketing até entrega bons números no curto prazo, mas ele começa a acumular fragilidades logo ali na frente. Legitimidade, credibilidade e risco reputacional. É nesse ponto que o Marketing 7.0 passa a conversar diretamente com temas que por muito tempo ficaram tratados à margem do marketing operacional. Legitimidade, credibilidade, confiança institucional e risco reputacional entram definitivamente no centro da estratégia. A pergunta deixa de ser apenas o que performa melhor e passa a incluir o que faz sentido, o que se sustenta e o que não compromete a marca no médio e no longo prazo. Em ambientes regulados, sensíveis ou de alta exposição pública, decisões orientadas apenas por métrica costumam falhar quando o contexto muda. E ele sempre muda. Essa leitura dialoga diretamente com a minha pesquisa de mestrado em comunicação. Ela investiga como práticas de comunicação estratégica e marketing operam como pilares de resiliência econômica e social em cenário de crise. Contextos marcados por instabilidade prolongada, pressão pública, vulnerabilidades regionais e impactos reais na vida das pessoas deixam evidente que indicadores isolados não dão conta da complexidade das decisões. Interpretar contexto deixa de ser diferencial e passa a ser obrigação. O Marketing 7.0 oferece um enquadramento conceitual importante para esse debate. Performance não pode caminhar separada da legitimidade. Os dados não substituem leitura social. Eficiência, quando desconectada do sentido, ela tende a ampliar o risco em vez de reduzi-lo. O mercado está implementando o 6.0, ainda entendendo o 5.0 e precisando urgentemente do 7.0. O mercado vive um descompasso evidente. Organizações ainda estão implementando o 6.0, tentando integrar experiência, dados e tecnologia. Muitas sequer conseguiram amadurecer plenamente o Marketing 5.0. Mesmo assim, os problemas que emergem hoje já exigem uma lógica mais sofisticada. As crises deixam isso bem claro. Pandemias, eventos climáticos extremos, estabilidades setoriais e pressões reputacionais escancaram os limites da lógica puramente performática. As métricas ajudam, mas não explicam tudo.
Nesse cenário, o marketing 7.0 aparece menos como tendência e mais como necessidade. Ele responde a um ambiente onde o erro custa caro, a confiança é frágil e a coerência institucional virou um ativo estratégico. O marketing 7.0 eu estou chamando de responsabilidade. Essa é a preocupação que não é nova na minha trajetória profissional e editorial. Desde as minhas primeiras edições do livro Marketing e Comunicação Digital, a internet otimizando negócios, a tecnologia sempre apareceu como meio, nunca como fim. Automação, SEO, mídia paga, dados e mais recentemente inteligência artificial são tratados ali como instrumentos para decisões melhores e não como atalhos mágicos para resultados fáceis. O Marketing 7.0 amplia essa mesma lógica para um estágio mais complexo do marketing contemporâneo. Quanto mais inteligência artificial se incorpora aos processos, maior se torna a responsabilidade humana sobre o seu uso. Alguém precisa decidir quando não automatizar, quando não escalar, quando não repetir apenas o que performou melhor ontem. Alguém precisa sustentar coerência quando o contexto muda rápido demais para os dados explicarem. Alguém precisa assumir a consequência das decisões. No limite da IA, o marketing volta a ocupar um território menos confortável e muito mais necessário. O território da decisão responsável, das narrativas sustentáveis, do cuidado com expectativas criadas, promessas feitas e impactos produzidos. Nesse ambiente que é dominado por métricas, interpretar passa a ser tão estratégico quanto medir. Marcas relevantes no futuro não serão apenas as mais eficientes, serão aquelas capazes de entender pessoas, manter sentido próprio e proteger confiança, mesmo quando tudo ao redor vira código, número e automação. E é exatamente nesse ponto que o Marketing 7.0 se estabelece como discussão estratégica, com fôlego, responsabilidade e principalmente ciente das consequências. Tá certo? Então, obrigado por acompanhar. Esse foi mais um episódio do meu podcast de gestão, liderança e marketing. @Felipe A. Pereira por aqui. Espero ter esclarecido um pouquinho mais para ti o que é o 7.0 e como que o universo do marketing opera. Ok? Um grande abraço e até mais.